Vamos então para a mensagem? Quantos estão ansiosos para ouvir a voz de Deus aqui essa noite? Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe com a gente no telão. Diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O tema da mensagem essa noite é embaraços na jornada. Quantos aqui estão trilhando um caminho, estão participando de uma jornada até a terra prometida? Levanta a mão. Quantos estão na jornada, na peregrinação cristã rumo ao céu? Levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. Que nós não estamos aqui, meu irmão, para tentar resolver os nossos problemas terrenos. Nós não estamos aqui para viver a melhor vida aqui na terra. Nós estamos aqui nos preparando para ir para a nossa pátria definitiva, que é a celestial. Eu sempre tento lembrar isso para que você entenda que a vida cristã tem muito mais a ver com a vida eterna do que a vida atual. Tá bom? Então o tema da mensagem essa noite é embaraços na jornada. Embaraços na jornada. Então nós estamos em uma jornada. Nós temos uma carreira, uma corrida proposta. Essa corrida é a corrida até o céu. Então nós somos o povo do céu, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos representantes do céu, do reino de Deus. Somos representantes de Jesus aqui na terra. Então, antes de ser salense, brasileiro, você que crê verdadeiramente no Senhor Jesus, você é um cidadão do céu. Você é um cidadão, uma cidadã do céu. Acho que você não entendeu. Você é um cidadão do céu, meu irmão. Porque Jesus morreu na cruz, no seu lugar, no meu lugar, e nos deu o direito, não porque somos bonitinhos, não porque somos perfeitos, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou, pela sua graça, pela sua bondade, sem merecermos, Ele nos deu gratuitamente a vida eterna. E é exatamente o direito de estar na glória, no céu. Nós hoje vemos o Senhor de maneira talvez não completa. Nós podemos sentir, podemos ouvir a sua voz, mas a Bíblia diz que quando chegarmos lá, nós o veremos como Ele é. Quantos aqui têm ansiedade de ver o Senhor? A face do Senhor, a forma de Deus. Nós estamos lendo, né, a Bíblia, fazendo a leitura anual da Bíblia, junto com a igreja. Acredito que muitos de vocês têm participado. E temos percebido, né, que o único que viu um pouquinho mais de Deus, e foi só as costas, foi Moisés. De resto, o povo, eles viram o fogo, eles ouviram a voz, mas não viram a forma de Deus. Mas nós um dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, do qual eu e você fazemos parte, nós o veremos como Ele é. Nós estaremos face a face com Deus. Mas até lá, temos uma longa jornada, temos uma longa caminhada. É certo que, por não sabermos quanto tempo nós temos de vida, alguns podem já estar no fim da jornada, outros no meio da jornada, outros ainda iniciando a jornada. Mas é verdade que todos nós estamos nessa corrida. E muitas vezes nessa corrida até o céu, existem obstáculos, existem embaraços que podem surgir no meio do caminho. Eu quero que você entenda, meu irmão. O Senhor ama você. O Senhor ama você. E por isso, Ele entregou o seu único filho para que Ele morresse no seu lugar. O Senhor ama você e quer que você chegue, meu irmão, intacto, ileso no céu. Mas é importante você lembrar também que você tem um inimigo. Você tem um inimigo. Eu e você temos um inimigo. E esse inimigo
não é o cônjuge, não é o filho, não é o vizinho, não é a pessoa que tem outra religião, ou que torce para outro time de futebol, ou que tem uma outra preferência política. Não, o nosso inimigo, meu irmão, não é nenhum ser humano. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Efésios 6:10. A nossa luta é contra principados e potestades. Só que você não está vendo o inimigo agora, né? Você não está enxergando e raramente você lembra ou percebe o inimigo. Mas ele está agindo muitas vezes, colocando embaraços, colocando dificuldades, obstáculos para te tirar da jornada, para te tirar do caminho. Mas eu quero te lembrar nessa noite, meu irmão, o Senhor pagou um alto preço pela sua vida. Portanto, não desista, não pare no meio do caminho. Não caia nos embaraços e nas armadilhas do inimigo. Prossiga para o alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina, inspirado pelo Senhor, tantas coisas maravilhosas. É verdade que esse texto que nós lemos, a carta aos Hebreus, ninguém sabe o autor, possivelmente foi o apóstolo Paulo ou alguém próximo dele. No mínimo um discípulo de Paulo. E ele fala: portanto, nós que estamos rodeados de uma grande nuvem, uma tão grande nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é essa? Num capítulo anterior, Hebreus 11, nós lemos sobre os heróis da fé, a galeria da fé. Nós vemos tantas pessoas, sejam homens ou mulheres, que pela fé conquistaram grandes coisas. Mas outros, pela mesma fé, foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada, foram devorados talvez por feras. Então uns pela fé conquistaram reinos, apagaram o poder do fogo, escaparam do poder da espada, e outros não. Mas na galeria da fé nós vemos que todos eles permaneceram firmes na fé. E é importante lembrar disso, quando ele fala, estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Então, meu irmão, antes de você, muitos outros viveram pela fé. Antes de você existir, antes de você nascer, muitos outros passaram por provações, enfrentaram obstáculos, embaraços, armadilhas que apareceram no meio do caminho. E aí ele fala: já que vocês têm tanta gente que trilharam esse caminho, que passaram por essa jornada antes de vocês, permanecendo firme na fé, então que vocês também deixem todo o embaraço, e deixem o pecado que nos rodeia tão de perto, e corra com paciência, porque é necessário correr com paciência. Nós vivemos dias em que a ansiedade tem tomado conta, sim ou não? Quem se considera ansioso? Não consegue esperar muito. A gente não tem muita paciência, né? Mas paciência é um fruto do Espírito. E para chegar no céu, para trilhar a jornada cristã, nós precisamos de paciência. E é isso que o texto está falando com cada um de nós nessa noite. Corra, meu irmão, essa corrida, se livrando de tudo aquilo que atrapalha. Meu irmão, se você percebe alguma coisa que está atrapalhando a sua caminhada, a sua vida cristã, se tem alguma coisa que está talvez tirando o seu tempo, tomando o seu tempo, te distraindo e te afastando do propósito de Deus, do caminho de Deus, meu irmão, joga fora, abandona, leva para bem longe de você, meu irmão. É isso que o texto, é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Corra com paciência essa carreira, essa corrida. E sem esquecer de uma coisa muito importante: você precisa de foco, você precisa de objetivo. E o seu foco, o foco da igreja tem que ser Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos não podem estar no embaraço, na armadilha, nem mesmo no caminho em si. Os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus. É interessante que ao falar sobre isso, eu me lembrei agora, uma vez, um vizinho que morava no prédio onde eu cresci, ele jogava futebol e ele quis ensinar os meninos a como bater falta, bater um pênalti. E ele falou: sabe qual é o erro que a maioria dos meninos cometem? Eles ficam olhando para a bola
na hora de bater um pênalti ou bater uma falta, quando deveriam olhar para o alvo, que é o gol. Olha para o gol e você vai acertar muito mais do que olhando para a bola. Então, muitas vezes nós estamos errando o alvo, nós estamos mudando o alvo. Estamos olhando para a vida, estamos olhando para os problemas, ao invés de olhar para Cristo Jesus. Olha para Jesus, meu irmão, e você vai conseguir chegar lá, no final da jornada, no final, no destino, no objetivo. Olha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé, ou seja, a fé começa nele e termina nele. Ele que é o autor, o criador da fé. Se nós temos fé, porque a fé vem dele, e Ele é o consumador da nossa fé, aquele que completa a nossa fé. E Ele, meu irmão, pela alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e por isso Ele se assentou à destra de Deus Pai, e intercede por nós. Cristo só foi vitorioso, apesar de tanta provação, tentação, traição, perseguição, Ele só foi vitorioso, porque aguentou a afronta com paciência. Ele suportou a cruz até chegar o último suspiro dele. Então Ele se entrega para morrer em nosso lugar. E é isso que nós estamos celebrando isso aqui, nessa noite aqui. Nós estamos celebrando o sacrifício daquele que é o autor e consumador da nossa fé. O autor da nossa salvação. O nosso Redentor. Aleluia. Então nessa noite, meu irmão, você precisa entender. A vida cristã é uma vida que muitas vezes embaraços vão aparecer, problemas, armadilhas, coisas para nos tirar do foco, nos tirar do alvo. Mas o Senhor te lembra nessa noite. Mantenha os seus olhos fixos no alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Você sabe qual é o maior embaraço da vida cristã hoje? Sabe qual é o maior embaraço da vida cristã? As distrações. As distrações são o maior embaraço da caminhada da vida cristã. Eu procurei a origem da palavra distração. Ela vem do latim distracto, que significa divisão ou separação. A ideia eram muitas vezes aqueles carros que existiam na época, na verdade eram carruagens, aonde existiam vários cavalos, às vezes 4 cavalos, 6 cavalos. Se de repente desse a louca nos cavalos e cada um fosse para uma direção, o que ia acontecer? O carro ia se partir, ia se espatifar. Aliás, isso era um dos métodos de tortura também, já ouvimos falar, que alguns amarravam uma pessoa, existiam 2 cavalos em cada ponta, e aí o cavalo puxava até rasgar a pessoa ao meio. Já fizeram isso. O ser humano ele é muito criativo para o mal, né? Então, distração tem a ver com divisão, separação. Mas como assim? Divisão, separação. Você não vai chegar a lugar nenhum se ficar olhando para várias direções. Amém? Você não vai chegar a lugar nenhum se ficar olhando para várias direções. Se você ficar olhando para várias direções, ao invés de manter um alvo fixo, sabe o que vai acontecer? Tudo vai se romper, vai se rasgar, todos os seus sonhos, projetos, tudo vai por água abaixo. Por quê? É como se tivesse um cavalo puxando para um lado, outro cavalo para o outro, um para trás, um para frente, e aí você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai andar para frente. Então, a distração, meu irmão, é exatamente essa separação, essa divisão de coisas. Nós, normalmente, na nossa geração, aprendemos a nos tornar multitarefas, né? Quem se considera um multitarefa? Às vezes parece que a gente tem milhões de coisas para resolver ao mesmo tempo. Quem já se deparou com uma situação como essa? Multitarefa, tem que fazer isso, mas ao mesmo tempo tem que fazer aquilo, meu Deus. E aí hoje a gente tem agenda, né? A gente anota para não se perder, porque é tanta coisa. Só que muitas vezes, meu irmão, nosso tempo é limitado, nós temos limitações, e a gente não consegue fazer tudo. Então muitas vezes a gente tem que eliminar algumas coisas que são menos importantes, e colocar aquilo que é mais importante em primeiro lugar, e falar, olha, eu posso deixar de fazer muita coisa, mas isso aqui eu tenho que fazer.
Tem coisas que são mais importantes. E a vida cristã, meu irmão, nos ensina que olhar para Jesus, ouvir a sua voz e obedecer, meu irmão, é a primeira coisa que nós temos que fazer. Meu irmão, você deixa de fazer tudo, mas não deixe de ouvir a Jesus. Não deixe de estar aos pés de Jesus. Porque é assim que muitas vezes as pessoas se perdem no meio do caminho. É esse tipo de embaraço que prende e segura as pessoas para que elas não avancem, para que elas não corram a corrida que lhe é proposta. Então nós vivemos cheio de tarefas, cheio de coisas para fazer, mas precisamos dar atenção e foco a apenas uma coisa: o Senhor Jesus. Então o primeiro ponto é: deixe o embaraço. Deixe o embaraço. Lucas capítulo 10, verso 1 ao 4. Lucas 10, 1 ao 4. Acompanhe comigo, diz assim: e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em outras traduções fala: não parem para cumprimentar ninguém no meio do caminho. Amém? Nós estamos caminhando para Canaã, não é? Tem aquele hino antigo que fala: caminhando eu vou para Canaã. Quem é dessa época? Dá um glória aí, já revela a sua idade. Amém? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nós estamos indo para Canaã celestial. Só que o que acontece? A nossa missão é ser testemunhas aqui na terra, ganhar o máximo de almas possível para povoar o céu. O cristão verdadeiro, ele não se limita e não se contenta em apenas receber a sua própria salvação. Ele quer distribuir a boa nova, o evangelho que traz vida, que traz salvação para todas as pessoas que estão perto dele. Então a nossa missão como igreja é pregar o evangelho e por meio do evangelho ver vidas e mais vidas sendo salvas, caminhando para Canaã junto conosco. Então, meu irmão, Canaã é o nosso destino. E Jesus, ele deu uma missão aqui para os 70, em algumas traduções fala 72. Além dos 12 apóstolos, existiam alguns discípulos que eram seguidores de Jesus, que também queriam aprender. E Jesus deu uma missão para eles, para que eles entrassem nas casas pregando o reino de Deus, pregando o arrependimento, curando os enfermos, libertando os cativos. Só que ele fez isso de maneira organizada. Ele falou: vão de 2 em 2. Não é para ir todo mundo numa mesma casa, não. Vai 2 numa casa, 2 na outra casa e 2 na outra. Só que ele deu uma direção: quando vocês estiverem indo cumprir a missão, não pare no meio do caminho, nem mesmo para cumprimentar ninguém. Eu lembro de um dia que eu fui no mercado e estava com muita pressa, muita coisa para resolver, um dia cheio de coisas. E aí encontrei uma pessoa, era para cumprimentar, mas desse cumprimento já esticou um assunto, que foi para outro assunto, que foi para outro assunto. Depois encontrei outra pessoa, esticou um assunto, que foi para outro assunto, que daqui a pouco eu falei: meu Deus, o que eu tinha para fazer mesmo? E aí, meus irmãos, eu estou querendo dizer que não é para cumprimentar mais ninguém? Não, não é isso. Jesus disse, aqui era uma missão urgente, e ele falou: olha, vocês vão nas casas, não parem. Mas nós podemos parar para cumprimentar. Aliás, a gente tem que dar atenção para as pessoas, né? Os seres humanos são mais importantes do que as coisas. Nós devemos usar as coisas e amar as pessoas, ao invés de usar pessoas e amar as coisas, não é isso? Mas vamos trazer isso para a vida espiritual, para a nossa jornada cristã. Muitas vezes nós somos como o
pastor Samuel, que foi no mercado para fazer uma coisa, quando viu, acabou se perdendo e se distraindo em muitas coisas. Muitas vezes nós estamos indo para Canaã, mas paramos no meio do caminho para fazer coisas, para, dar atenção para aquilo que às vezes nem deveríamos dar atenção, ao invés de focar no nosso alvo, ao invés de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Então, meu irmão, existe um embaraço chamado distração. Deixe o embaraço, deixe a distração, deixe aquilo que está te afastando de Deus. Deus disse para Josué focar na lei, lembra? Josué, nós estamos quase chegando em Josué. Já percebemos que Moisés foi o escolhido para libertar o povo de Israel e levar para a terra prometida. Só que Moisés acabou pecando e por rebeldia, Deus falou para ele: você vai ver a terra de longe, mas você não vai entrar na terra prometida. Mas Senhor, estou parafraseando, né? Senhor, olha quanto sacrifício eu fiz. Eu estava no Egito, no conforto, deixei tudo para ir atrás de um povo rebelde, obstinado, que vive murmurando, que vive reclamando das coisas. E cada vez que eu servia, eles reclamavam mais, porque não tem pão, porque não tem carne, porque não tem água. E aí eu não vou entrar? Você não vai entrar, Moisés. Quem vai entrar é Josué, porque Josué permaneceu fiel em toda a jornada. Josué não se rebelou, Josué não murmurou, e por isso vai ser Josué que vai entrar. E quando a gente vê a orientação que Deus dá para Josué, e nós daqui a pouco já chega lá na nossa leitura anual, mas eu já posso dar um spoiler. A orientação que o Senhor dá para Josué é: medita na lei, de dia e de noite, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Foca na minha palavra, foca, porque é isso que vai te guardar, é isso que vai te proteger, é isso que vai te conduzir, vai te dar força para conduzir o meu povo, para que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Só então os seus caminhos prosperarão, quando você focar e não se distrair, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. E não é, eu já orei de manhã, eu já li, não, é de dia e de noite. Por quê? Porque às vezes você pode estar orando de dia, no meio do dia, às vezes à tarde você já se distraiu, já esqueceu tudo. Então é de dia e de noite. Lembrando de Daniel, né? 3 vezes ao dia orava ao Senhor. Às vezes você fala assim, mas não tenho tempo para parar. Não precisa, meu irmão. Você pode estar lavando louça, você pode estar no carro, mas esteja sintonizado com o Senhor. Se você não pode separar um tempo exclusivo, pelo menos 3 vezes ao dia, mas você pode, de repente, pegar um momento do dia e os demais, continua sintonizado com o Senhor. Continua com a sua antena ligada, continua vigiando, continua olhando para Jesus. Em tudo aquilo que você fizer, sempre lembra: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Não pense em fazer coisas que agradam apenas a você. Não pense em buscar o prazer, mas busque a vontade do Senhor. Não importa onde você esteja. Não se distraia no meio do caminho. Não olhe para aquilo que está ao seu redor. Os grandes CEOs, os presidentes das grandes corporações, muitos deles nem são crentes, são ímpios, às vezes ateus. Eles sabem que sem foco eles não vão conseguir chegar em nenhum objetivo. Não vão alcançar alvos, não vão atingir metas. Então muitas vezes eles são radicais em eliminar distrações. Aliás, até mesmo os fundadores dessas grandes redes sociais, um dia eu vi um documentário que falava sobre isso, que eles mesmos não deixavam os seus filhos acessarem redes sociais, porque eles sabiam que isso que trazia lucro para eles, na verdade, é o que estava amarrando e segurando muitas pessoas, impedindo-as de alcançar os seus objetivos. Às vezes você fala assim, eu vou parar aqui só para ver Daqui a pouco você passou horas ali, vendo coisas que não edificam em nada, que não te agregam em nada, que não são produtivos. No máximo, você deu uma risada, no máximo você viu uma coisa, olha que coisa interessante. Mas aí quando você vê, fala, nossa, eu tinha coisas para fazer. Tinha coisas importantes para fazer, e acho que agora eu não vou conseguir fazer mais. E o pior, meu irmão, nossa, eu não orei hoje. Nossa, eu não li a palavra de Deus. Nossa, eu não estava aos pés do Senhor hoje. Por quê?
ficou perdido, preso, capturado pelo algoritmo das redes sociais. Então, meu irmão, as redes sociais, elas têm um algoritmo para te prender, porque isso gera lucro. Quanto mais pessoas olhando e quanto mais tempo cada pessoa olha, mais anúncios são colocados diante de você. E aí mais dinheiro entra no bolso deles. Só que eles mesmos não deixam os filhos deles, eles mesmos não consomem. Sabe igual o traficante? Muitas vezes a gente ouve falar assim, não, o traficante ele vende droga, destrói muitas famílias, mas ele mesmo não usa droga. A gente sabe que existem exceções, mas muitos traficantes, eles não consomem droga, porque eles sabem que aquilo vai atrapalhar a vida deles, vai prejudicar, mas ele lucra vendendo droga para outros, destruindo e amarrando a vida de outras pessoas. Assim são os donos das redes sociais, eles mesmos não consomem, porque sabe que é nocivo, que é prejudicial, que atrapalha, que tira o foco, que tira você da missão. Então, meu irmão, as distrações estão nos tirando do nosso caminho que conduz para o céu, estão nos tirando da jornada. São embaraços. Sabe como aquele inseto que cai numa teia de aranha? O inseto está voando ali livre e tal, de repente ele cai na teia de uma aranha. E ele tenta sair, se debate e não sai. Assim somos nós, meus irmãos. Muitas vezes estamos indo para Canaã. E de repente, por não prestar atenção, por ser distraídos, nós muitas vezes caímos na teia. Muitas vezes somos embaraçados. Inclusive meu filho teve um sonho por esses dias, que ele via um demônio nas matas e que ele embaraçava as pessoas, enrolava as pessoas. E as pessoas não percebiam porque estavam distraídas. E isso é uma grande realidade, meu irmão. Quantos estão se distraindo? Estão buscando cada vez mais distrações. Olha o que diz a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, versículo 29. 2 Reis 4, 29. Aqui está falando sobre o profeta Eliseu e o seu servo, seu assistente, Geazi. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o teu bordão na tua mão, e vai se encontrares com alguém. Não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe meu bordão sobre o rosto do menino. Então, Eliseu, ele profetizou sobre uma mulher, falou assim, ó, daqui um ano você vai ter um filho. Não, mas não tenho condições de ter filho. Não, pode ficar tranquilo, você vai ter um filho. Ela teve o filho. O menino cresceu, passou um dia e falou, estou com dor de cabeça. De repente o menino morreu. Aí a mãe foi reclamar com o profeta. Ó, profeta, eu estava quieta na minha. Aí você falou que eu ia ter um filho, e agora é para isso? Para agora eu ter esse desgosto de ver meu filho morrendo nos meus braços? Aí Eliseu falou para o assistente dele, para o discípulo dele, ó, vai correndo, coloca o meu bordão ali, o meu cajado, em cima do menino. Começa o processo ali para orar, a gente tem que ressuscitar esse menino, pelo poder de Deus. Aí, a orientação que ele deu, não pare no meio do caminho para cumprimentar ninguém, mesmo que alguém te cumprimente, não pare para cumprimentar ninguém. Muitas vezes a gente tem que falar assim, meu irmão, estou muito atarefado, a gente pode marcar um dia para a gente conversar? Não é? Se você está no serviço e fica conversando na hora de trabalhar, meu irmão, sabendo que você às vezes trabalha com produção, aqueles que já trabalharam com isso sabem, meu irmão, você vai tomar uma chamada. Porque o seu chefe te contratou e espera um resultado, ele quer que você produza algo para você merecer o seu salário. E aí você fica enrolando, conversando, se distraindo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir bater as metas. Então, na jornada para Canaã não é diferente, meu irmão. Nós temos missões, nós temos alvos a alcançar. Olha o que o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra.
Continua. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Nós temos soldados do exército de Deus aqui nessa noite? Quantos fazem parte do exército de Deus? Você é um soldado? Amém? O soldado, quando ele se alista então, né, para o exército. Imagina que o país está em guerra e nós estamos vendo a guerra ali no Oriente Médio, não é isso? Estados Unidos, Israel, atacando o Irã contra-atacando, estão em guerra. Imagina os soldados lá, de repente, fogo, correndo solto. Aí um fala assim, não, peraí, deixa eu acompanhar aqui as redes sociais um minuto. No tempo que ele está ali, ele pode tomar um tiro, meu irmão. Ou o país dele pode sofrer amargamente. Então, eles têm que estar focados, eles têm que estar com os objetivos bem claros, eles têm que andar conforme aquele objetivo. Ninguém que se alista no exército, é isso que o apóstolo Paulo está falando, se alista e depois deixa os embaraços da vida tomar ele. Não, meu irmão. Não é porque o Senhor é bonzinho, Ele é gracioso. Não, meu irmão, mas a vida cristã não é brincadeira. A vida cristã não é para amadores, é para gente séria, é para gente que tem maturidade e entende que não é fácil, que vai ter embaraços, que vai ter espinho, que tem inimigo. E só as pessoas focadas, só as pessoas que estão com os olhos fixos em Jesus, vão conseguir chegar lá no final, nessa jornada. Colossenses 3, do 1 ao 2, na NVT, diz que nós temos que manter o pensamento, manter o foco, manter os olhos nas coisas do alto. Ninguém quer pensar no céu, né? O céu, não, eu não quero saber do céu, eu quero saber dessa vida, eu quero saber da terra. Tenho contas para pagar, eu quero comprar algumas coisas, eu quero ver meu filho casar, eu quero ver minha filha se formar, E as pessoas só pensam nessa vida. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Meu irmão, são os olhos nos céus e o pé na terra. Amém? Nós estamos com o pé no chão, mas os nossos olhos têm que estar no alto. Só que tem gente que tem o pé e os olhos aqui na terra, fixado no chão. Tudo isso vai perecer, meu irmão. Tem uma notícia que pode ser que não seja tão agradável, tão boa para você. Não ficará pedra sobre pedra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Tudo isso vai se derreter pelo calor, é o que diz o apóstolo Pedro. Tudo isso vai ser destruído, meu irmão. Você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor carro, você pode ter as melhores roupas, meu irmão, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, meu irmão, e você não vai levar nada para a eternidade. Então foca na eternidade, foca no tesouro que está no céu. Porque aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tem gente procurando tesouro na terra, e por isso o coração está na terra. Mas se o seu tesouro estiver no céu, o seu coração estará lá. Olha para Jesus, mantenha os seus olhos fixos nas coisas do alto. Lucas 10, 40, na revista corrigida. Lucas 10, 40, nós vamos ler até o 42. Texto muito conhecido. Duas irmãs que recebem uma visita ilustre. Nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus vai na casa de duas irmãs. Mas olha o que diz a Bíblia. Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Nós poderíamos até acrescentar embaraçada, distraída, com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Eu esqueci de ler o texto que vem antes, né? Que fala que Jesus entrou na casa, Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha para ensinar. Marta
se preocupava com Jesus, gostava de Jesus. E ela falou, não, eu tenho que cuidar das coisas da casa, tem muita coisa na casa para fazer. Mas qual oportunidade elas teriam? Quando que novamente elas teriam essa grande oportunidade de ter o próprio Jesus? Aquele que as multidões seguiam. As multidões às vezes se espremiam para ver, nem que seja de relance, aquele que fazia o paralítico andar, aquele que fazia o cego ver, aquele que fazia o surdo ouvir, aquele que poderia ser o Messias. Eles estavam desconfiados, será que esse é o Messias? E de repente Jesus entra na casa delas, e a preocupação de Marta era os afazeres. Então, amada irmã e amado irmão, todos nós temos boletos para pagar, temos tarefas para fazer, e muitas vezes temos que ser multitarefa. Mas nós precisamos priorizar alguma coisa acima de todas as outras. Nós precisamos colocar um alvo bem fixo, bem definido, e precisamos prosseguir rumo a esse alvo. Maria escolheu o alvo certo. Jesus disse, Maria escolheu o alvo certo. Ela escolheu a boa parte. Ela entendeu que existem muitas coisas importantes para fazer. Sim, ninguém está invalidando a importância de um serviço doméstico, mas Jesus falou, Maria escolheu algo que está acima, que é muito superior a tudo isso que nós nos preocupamos aqui na terra. Tudo isso que muitas vezes nos causa ansiedade. E Jesus disse isso, você está ansiosa com muitas coisas, mas tem uma coisa que você devia estar mais preocupada. A sua irmã encontrou essa coisa, e ela não vai ser tirada dela, porque ainda foi reclamar, Senhor, minha irmã está orando na hora de fazer as coisas de casa, minha irmã está lendo a Bíblia, mas que isso não seja desculpa para você abandonar a casa, abandonar a vida, parar de trabalhar, tá, irmão? Não é isso que Jesus está falando. Agora vamos só orar, vamos só ler a Bíblia, ninguém mais trabalha nem em casa, nem fora de casa. Não é isso. Nós estamos falando sobre prioridades. Nós estamos falando sobre expectativa do coração. O que ocupa a sua mente, o seu pensamento na maior parte do tempo? São os boletos, os afazeres, alguma coisa dessa vida? Sobra tempo, sobra espaço para Jesus? Já é uma vergonha se você falar sobra, porque Jesus não deveria ser a sobra. O nosso tempo não pode ser a sobra do nosso tempo para Jesus. Tem que ser a primeira parte, a mais importante. O nosso tempo tem que ser dedicado a Deus em primeiro lugar, estar aos pés de Jesus. E eu repito, você não precisa parar a sua vida. Você pode até estar lavando louça, você pode até estar de repente lavando o quintal, você pode estar no seu serviço, fora de casa, meu irmão, mas você tem que estar com o seu pensamento ligado no alto, ligado em Cristo Jesus. Salmo 27:4 diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa, nos átrios do Senhor, por longos dias. O salmista, ele tinha um alvo, ele tinha algo que era mais importante para ele, que ele buscava. Eu peço e busco que eu possa estar na presença do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, quero te dar uma boa notícia. Você estava separado de Deus, você estava longe de Deus, mas por meio de Jesus Cristo, Ele te aproximou. O próprio Deus te aproximou dele mesmo, Ele te reconciliou com Ele. Existia uma cortina que nos separava da presença dEle. Nós jamais poderíamos entrar no Santo dos Santos, jamais. Mas a cortina que nos separava do Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus descia, quando Jesus morreu lá na cruz, ela foi rasgada de cima a baixo. O véu foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Você pode comparecer no Santo dos Santos. Você pode comparecer no átrio do Senhor. Você pode estar na presença de Deus. E o que você está fazendo com essa oportunidade, meu irmão? O que você está fazendo com esse privilégio que você tem de estar na presença de Deus? Porque hoje, meu irmão, você não precisa ir para Jerusalém. Você não precisa para um templo santo, uma cidade santa. Você pode estar tomando banho, você pode estar, meu irmão, andando na rua, fazendo uma caminhada. Você pode, meu irmão, estar varrendo a casa. Você pode fazer qualquer coisa e estar no Santo dos Santos, desde que a sua mente esteja no Senhor, desde que você esteja adorando o Senhor em espírito e em verdade, desde que você esteja buscando o Senhor de todo o coração. Quando você busca de todo o coração, meu irmão, foi isso que Jesus ensinou para a mulher samaritana. Vocês samaritanos adoram o que não entendem.
Foi o que ela disse, porque ela estava preocupada com o lugar certo de se adorar. É nesse monte ou é no templo em Jerusalém? E ele falou, está chegando a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Parafraseando, não precisa ser no monte, não precisa ser no templo, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa aonde você esteja, pode ser no Brasil, no Japão, na China. Se você estiver adorando em espírito e em verdade, Ele vai receber a sua adoração. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, quantas vezes eu chorei no metrô lá em São Paulo, porque estava buscando a presença de Deus, estava às vezes ouvindo um louvor e adorando em espírito, às vezes no banheiro da empresa, já senti a presença de Deus e chorei, quebrantado na presença de Deus. Eu compareci no Santo dos Santos, sim, até mesmo num banheiro. Ah, mas o banheiro é um lugar sujo, meu irmão, que Deus Ele quer ver o seu coração entregue para Ele. Ele não está se importando com lugares apropriados, o lugar certo. Não, o lugar de adorar é na igreja. Meu irmão, o lugar de adorar, para quem vive na nova aliança, é em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Agora eu quero dizer uma coisa para você, o diabo, ele não está muito preocupado que você fique olhando para ele, tá? O diabo não quer que você olhe para ele, siga ele. O diabo não liga muito, mas ele quer que você olhe em qualquer direção. Você não precisa ser um satanista, você não precisa ser um feiticeiro, nada disso. Ele só quer que mesmo você vindo para a igreja, você ao invés de olhar para Cristo, você olhe para qualquer coisa, para qualquer direção. Para a roupa do irmão, para a cor da parede, para, se o irmão canta um louvor que eu gosto, ele quer que você repare em tudo, menos no Senhor Jesus. Mas quando você vier cultuar o Senhor, ou mesmo quando você estiver na sua casa, repara nele, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé, meu irmão. Amém. Olha para Jesus, a sua salvação vem dele. Mas o diabo quer que você olhe para qualquer direção. Lembra o que é distração? Cavalos, cada um numa direção. Distração. Cada um puxando para um lado e aquilo se rompe, aquilo se divide. Jesus diz em Mateus 6, 21, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mateus 6, 21 até o 24. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Se os seus olhos forem bons, você vai ter luz dentro do seu corpo. Mas se você só consegue enxergar coisa ruim, aí, meu irmão, todo o teu corpo estará em trevas. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E veja Jesus no dia a dia, meu irmão. Seu corpo será luz. Você sabia que muitas vezes você se torna aquilo que você vê? Você se torna aquilo que você vê. O que mais você gasta tempo vendo, está influenciando a sua vida. Será que não é por isso que o Senhor disse para Josué, Josué, medita de dia e de noite no livro dessa lei? Porque quanto mais ele olhava para a lei de Deus, mais ele se tornava aquilo que a lei estava ensinando. Você, amado irmão, você se torna aquilo que você vê. Por isso, olhe para a palavra, olhe para Cristo, e você se tornará parecido com Cristo. Se você olhar demais para dinheiro, bens materiais, vídeos engraçados, vídeos de culinária a vida inteira, nada contra, não estou dizendo que é pecado, mas se a sua vida é só isso, se não há tempo para você olhar para Jesus, meu irmão, que duras trevas estarão dentro de você. Nós podemos incluir vídeos, séries, doramas da vida. Se você vive só em função disso, meu irmão, quão grandes trevas estarão em você. Um grande pregador, um pastor batista americano, que é uma referência para mim, John Piper, ele diz, aquilo que mais ocupa a sua mente, revela aquilo que vai governar o teu coração. Vou repetir, aquilo que mais você ocupa a sua mente, revela aquilo que vai governar o seu coração. Se a sua mente está sendo ocupada com a palavra, com os princípios do reino, com as coisas do alto, é isso que vai governar o seu coração. Agora,
Se a sua mente vive sendo alimentada por tudo aquilo que esse mundo oferece, é isso mesmo que vai governar o seu coração. Toda essa distração, os próprios estudiosos, cientistas, estão chegando à conclusão que isso está tornando as pessoas mais ansiosas. Sabe aqueles vídeos curtos? Isso é um perigo. Quanto mais curto o vídeo e quanto mais tempo você ficar vendo vídeos curtos aleatórios, mais ansioso você vai ficar. As pessoas já não têm mais paciência de assistir um vídeo um pouco mais longo, um áudio mais longo. E aquele que nunca ouviu um áudio na velocidade 2, que atire a primeira pedra. Não é? Hoje tem muitas pessoas, em especial os jovens, amados jovens, né? Fala assim, meu Deus, um áudio com mais de 30 segundos, não é possível. E aí parece que eles vão morrer, porque não conseguem ouvir 30 segundos de áudio. Quanto mais uma pregação de 40 minutos, 1 hora. Imagina se estivesse nos tempos de Paulo. Paulo ficou pregando à tarde até a meia-noite. O jovem ficou com tanto sono, caiu da janela. Aí Paulo foi lá, não, vamos lá, vamos orar por ele. Ressuscitou o menino, subiram de volta para o culto. E ele pregou até de manhã, pregou a noite inteira, meu irmão. Será que essa geração suportaria Paulo visitando uma igreja? Será? Então, vídeos curtos geram pessoas ansiosas. As pessoas não conseguem mais ouvir a outra pessoa. As pessoas não conseguem mais. Estamos sem paciência para ouvir as pessoas, que dirá Deus? Que dirá ouvir a palavra de Deus? A gente não tem mais paciência, mas paciência é fruto do Espírito, e nós precisamos correr essa corrida, deixando o embaraço, deixando o pecado, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mas precisamos correr com paciência. Terceiro e último ponto, algumas dicas para você. Você quer eliminar as distrações e ter o foco na coisa certa? Em primeiro lugar, o Senhor e a sua vontade. Depois, outras coisas importantes que nós temos na vida. Separe períodos de silêncio e oração. Não é só orar, períodos de silêncio. Você precisa de momentos de silêncio. Desliga o celular. Os jovens conseguiram ficar no acampamento, né? 3 dias, quase 4 dias. Tiveram que entregar o celular no primeiro dia. Morreram? Morreram? Estão falando que morreram, mas estou vendo vivo aqui. Então, ficaram sem celular e voltaram maravilhados. Nossa, quando vai ser o próximo? Tudo. Porque se desconectaram das coisas da terra e tiveram um momento exclusivo para se conectar com as coisas do alto. Separe um tempo de silêncio na sua vida, meu irmão. Descansa a sua mente das redes sociais, das telas. Você precisa também de um período sem nenhuma distração, se dedicando ao jejum, à consagração. Você precisa aprender a fazer a leitura da Bíblia, mas uma leitura lenta. Porque você sabe o que é meditar na palavra de Deus? Meditar na palavra de Deus é quando a pessoa lê sem pressa. Ela mastiga. Às vezes ela está ali, ela fica em um versículo só observando cada detalhe, entendendo a profundidade, às vezes vai num dicionário, às vezes vai em outra tradução. Leia a Bíblia lentamente, porque quem está na jornada para Canaã precisa ter paciência para ouvir atentamente a voz de Deus. Amém? Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente entendendo, amém? Você precisa também ter comunhão com os irmãos. Esse é um assunto que já me perguntaram muitas vezes. Será que eu preciso ir para a igreja? Hoje, inclusive, me perguntaram de novo. Mas não se preocupe, você que me perguntou hoje, porque você não é o primeiro, nem o único. Já me perguntaram muitas vezes. Será que eu preciso ir para a igreja para ser salvo? Não, você não precisa. Não é a igreja que salva. Amém? Quem salva é Cristo Jesus. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Mas esse meio para receber o presente de graça, que se chama fé, normalmente ele é fortalecido na comunhão dos irmãos. Quanto mais você se reúne com os irmãos, mais a sua fé é fortalecida. Quando você se afasta da comunhão dos santos, a tendência de você esfriar e desviar o seu foco, a sua atenção de Deus é enorme, meu irmão.
Então você precisa estar congregado, porque isso te ajuda a manter na fé. E a fé é a única condição para você receber a salvação, que é dada gratuitamente por Cristo Jesus. Então você precisa ter comunhão com seus irmãos. E você precisa também se envolver na missão. Amém? Quando você se envolve no trabalho, na obra de Deus, meu irmão, aí você fala, não, isso aqui é importante. Você entende o senso de urgência. Você percebe, meu Deus, vidas estão indo de passos largos para o inferno. Vidas estão se perdendo enquanto eu estou aqui brincando. Não posso brincar. E aí você joga fora as distrações e você começa a se envolver na missão. Visitar pessoas, orar por pessoas, ensinar pessoas, batizar pessoas, discipular pessoas. Meu irmão, se envolve na missão. Você não foi chamado com a missão de ficar apenas num banco de uma igreja, não. Aliás, estar no banco de uma igreja não é missão, não é dom, não é ministério. Não existe o ministério da cadeira, amém? Então Deus te chamou, meu irmão, para se movimentar. E fé é movimento. A fé bíblica, a fé cristã não é apenas um pensamento positivo. Eu acredito que Deus existe. Tiago diz que até mesmo os demônios creem e estremecem. Mas você precisa usar a fé em movimento, colocar a fé em ação. Ame o seu próximo, sinceramente, verdadeiramente. Amém? Através da ceia nós temos a oportunidade de desfrutar de comunhão, de repartir o pão. Por aqui nós vemos símbolos que nos mostram princípios que devemos colocar em prática no nosso dia a dia. O meu irmão precisa também comer pão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para repartir o que nós temos com aqueles que não têm. Mas hoje também está difícil, né? Estava até conversando com alguns irmãos. A gente sabe que desde a época de Paulo já existia pessoas que queriam se aproveitar de igrejas e queriam, usar a fé das pessoas apenas para se encostar. Acha que a igreja é como benefícios sociais do governo, acha que aqui tem Bolsa Família. Não, meu irmão. Nós estamos aqui para ajudar quem realmente precisa. Mas tem muita gente que tem condições, tem emprego, tem salário, tem benefício, tem família, tem vários meios para se sustentar, mas prefere vir sempre recorrer à igreja. Não. Paulo disse que até mesmo as viúvas que pertenciam à igreja, elas não deveriam ser incluídas na lista das pessoas que precisam de ajuda. Então nós estamos aqui para ajudar, mas não é assim, a gente não está distribuindo, sem critério. Quem quer dinheiro, nós não somos os Silvio Santos, tá bom? Mas nós estamos aqui para conhecer as pessoas, enxergar a realidade delas. Precisando, nós vamos estender a mão, vamos continuar estendendo a mão e ajudando todos os realmente necessitados. Amém? Nós vamos agora celebrar então a ceia. Vamos participar da mesa do Senhor. Quero chamar aqui o diácono David, a diaconisa Carmen, que vão estar distribuindo o pão, o fruto da vide. Primeiro Coríntios capítulo 11. Vamos ler o versículo 21. 1 Coríntios 11, 21. Paulo vai explicar quem não pode tomar a ceia. Porque comendo cada um... Não, põe na NVI. Nova versão internacional. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Esses são aqueles que na igreja de Corinto estavam comendo para a própria condenação, estavam tomando a ceia indignamente. Agora no versículo 27, pula para o versículo 27, nós vamos ler até o 31. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo ou condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos,
não receberíamos juízo. Então, mais uma característica de quem não é digno de tomar ceia: quem, ao invés de examinar a si mesmo, fica examinando o irmão. Deus não te chamou para ser fiscal de crente, tá bom? Não é você que vai examinar o coração, a intenção de ninguém. Cada um examine-se a si mesmo e veja se você realmente, como alguém que precisa da graça, da misericórdia de Deus, se você pode tomar ceia. Você está repartindo com o seu próximo? Ou você é egoísta e quer comer tudo sozinho? Versículo 33, 1 Coríntios 11, 33 até o 34. Ele finaliza o texto. Diz: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. O que estava resultando em condenação e juízo era quando eles, ao invés de comer em casa, eles queriam usar a glutonaria dentro da igreja no momento da ceia do Senhor. E muitas vezes eram pessoas que tinham condições melhores e estavam deixando os necessitados fora da mesa do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, examine-se a si mesmo nesta hora. Você precisa discernir o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você precisa entender que Jesus partiu o seu corpo, verteu o seu sangue, não foi só para você, foi para aquele que está do seu lado também, foi para os seus irmãos. Isso é discernir o corpo de Cristo. Entenda, Jesus foi sacrificado por você e por seus irmãos. O corpo tem que ser partido, repartido. O vinho, o suco de uva, tem que ser também da mesma forma distribuído, não só para você, mas para os outros. Então, nesta hora nós vamos dar graças e nós vamos distribuir. Antes eu queria ler aqui o texto que fala especificamente, né? Está no meio desses textos aí. Versículo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Até aqui. Amém? Vamos agradecer ao Senhor pelo pão, pelo cálice, e depois você vai receber. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ofertou o seu único filho, o unigênito filho, mas que hoje, pela fé, se tornou o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus hoje não é o único filho, ele é o primogênito dentre muitos, porque nós também somos filhos. O sacrifício de Jesus nos deu o direito de sermos filhos de Deus pela fé. Nós te damos graças pelo pão, nós te damos graças, Senhor, pelo cálice. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, acima de tudo, por aquilo que está sendo representado por este pão e este cálice. O corpo do teu filho. O Senhor viu o seu filho e se agradou de esmagar o seu único filho por amor a cada um de nós. Todos nós estávamos desgarrados, desviados. Cada um se tornava para o seu próprio caminho. Nós sabemos que não há nenhum justo, nenhum sequer, como diz a tua palavra. Todos nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos amou ao ponto de entregar o seu próprio filho para morrer no nosso lugar e receber a punição, receber o castigo no nosso lugar. E através do teu filho, o Senhor nos deu gratuitamente a vida eterna. Nós que estávamos mortos e perdidos, recebemos a vida verdadeira, a vida que mais importa, a vida eterna. Graças te damos, Senhor. Nós te louvamos.
Ó Jesus, nós celebramos o Teu nome, porque hoje o Teu nome é sobre todo nome que se nomeia. O Senhor não fugiu da responsabilidade, o Senhor não fugiu da missão. O Senhor orou, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha, mas a Tua vontade. O Senhor cumpriu a vontade do Pai fielmente, deixando de lado a própria vontade. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Nós Te damos graças, Senhor. Amém. Amém? Vamos distribuir agora o pão. Aguarde, não coma imediatamente. Quem encontrou o tesouro? Meu irmão, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem foi lá, vendeu tudo que tinha, se desfez de tudo e comprou aquele campo. Você entende essa realidade? Você entende a profundidade? Estamos trocando a eternidade, as riquezas do céu, por prato de lentilha, por coisas tão pequenas nessa vida. Mas Jesus e aquilo que Ele nos deu é o tesouro maior. Nós vamos ler novamente, aguarde, calma, não tenha pressa, paciência é fruto do Espírito. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nós vamos ler novamente. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todos comamos o pão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Senhor. Nós fazemos isso em memória de Ti, Senhor. Nós reforçamos a nossa memória, Senhor, por meio deste símbolo. O Senhor teve a sua carne, o seu corpo dilacerado por um chicote romano, e foi por causa dos meus pecados, dos pecados de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você vai receber agora o cálice. Espere para que todos possamos beber juntos. É o seu sangue, é o corpo dele que foi partido na cruz. Não há problema nenhum em decoração, em investir, em estar num salão bonito, desde que o nosso foco esteja em primeiro lugar no Senhor, no seu sacrifício. Eu vou ler novamente 1 Coríntios capítulo 11, agora versículo 25, que diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Todos bebamos o cálice. Glória a Deus, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Jesus, Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o primeiro e o último, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, autor e consumador da nossa fé. Jesus está voltando. Para muitas pessoas lá no Irã, para muitas pessoas em Israel, em várias partes do mundo, Jesus já voltou. Mas eu preciso te lembrar, haverá um evento que será o maior evento que já aconteceu, a volta de Jesus. Jesus está voltando, meu irmão. E vale a pena permanecer, ser fiel ao Senhor. Ele diz: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ainda que o nosso país sofra guerra, perseguição, tribulação, meu irmão, persevera no caminho, olhando para Cristo, autor e consumador da sua fé. Deixa de lado todo embaraço, toda distração. Foca no alto, meu irmão. Fixa os seus olhos nas coisas eternas. Amém? Vai valer a pena. Vamos agradecer e dar a bênção final. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto, por esta celebração, Senhor, do corpo de Cristo, do Teu corpo, Senhor. A igreja, por meio, Senhor, ó Pai, deste ato simbólico, repartindo o pão, Senhor, o cálice. Senhor, por meio desta comunhão, nós celebramos, Senhor, que há mais de 2000 anos atrás o Senhor foi pendurado no madeiro.
O Senhor se fez maldito, o Senhor levou as nossas maldições. O Senhor estava ali no Gólgota, que é o monte da caveira, Senhor. O Senhor foi crucificado por causa dos nossos pecados. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Te damos graças. Te pedimos, leva cada um para os seus lares, debaixo da tua graça, da tua proteção. Livra de todo mal, dá uma semana abençoada e produtiva, que os meus irmãos estejam aos teus pés, Senhor. Em primeiro lugar, aos teus pés. E ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, Deus abençoe, amo vocês em Cristo Jesus.